Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o AI Hype Index. A MIT Technology Review americana lançou um conjunto de medidas, pontos de atenção, e a ideia é dar uma visão equilibrada entre o que é inovação útil de fato, o que é uma tendência bizarra, o que é um aspecto preocupante, como são, por exemplo, deepfakes, inteligência artificial em áreas sem regulamentação. Então a gente vai entender o que o Hype Index nos mostra sobre o estado atual de desenvolvimento da inteligência artificial. Mas, antes dessa história começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também convidar você que nos ouve para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, explica o que é o AI Hype Index e me conta como você acha que a gente pode avaliar essas questões, avaliar a importância de uma inovação em inteligência artificial, distinguir o seu impacto verdadeiro em meio ao hype, qual a responsabilidade das empresas em não inflar as expectativas e por aí vai. O que o AI Hype Index nos mostra sobre o estado atual de desenvolvimento da inteligência artificial? É um mapa visual, André, que nos faz refletir sobre esse momento. É bom que a gente, de tempos em tempos, a gente dê uma parada e conecte vários pontos que já estão aí pipocando já há algum tempo. A gente está muito próximo de 2 anos do lançamento do ChatGPT, parece que foi ontem, mas já tem 2 anos, e nesse período, obviamente, outros modelos de linguagem foram anunciados, foram lançados, e ferramentas que foram construídas sobre essa nova base também acabaram ali, algumas muito mais fictícias, muito mais no campo do anúncio, não se tornaram realidade, e outras sim já são ferramentas que muitas pessoas usam no dia a dia. Então, esse momento em que você faz uma fotografia e entende, de um lado, o que é hype, o que é uma moda, provavelmente não vai vingar, e na outra ponta, o que já é realidade. E você tem também uma discussão do que é, vamos chamar assim, deprimente e o que é uma utopia. É claro que são valores bem subjetivos, cada um aqui pode entender essas tecnologias, essas ferramentas da forma como quiser. Alguns vão achar que o que a gente está falando aqui de maneira mais positiva é negativa e vice-versa. Mas fato é que dá para a gente estabelecer alguns parâmetros. Então, um exemplo, quando a gente vai ali para o campo das questões que são um pouco mais pesadas, tem ali algumas tentativas de se fazer com que a IA tome decisões por pacientes quando estão numa situação já em estado terminal, quando a pessoa não consegue mais, por exemplo, se comunicar, está lá no hospital. Será que a família tomando a decisão é a que o paciente gostaria de tomar a decisão? Então já tem pessoas bolando projetos. Eu vi um parecido com esse agora num congresso que eu fui na Alemanha, em que a ideia é você construir um algoritmo, treinar essa IA para que a pessoa dê ali as suas preferências, o que ela quer em termos de medicamento, como ela quer ser tratada, caso ela um dia precise de tomar decisões mais radicais ali no momento, às vezes, do fim da vida. Isso é uma coisa muito pesada, como eu estou falando, mas tem pessoas trabalhando para criar uma inteligência artificial que, caso seja preciso, você coloca ali o robô para tomar a decisão pelo paciente e não a família e não só os médicos. Seria uma decisão conjunta com a IA. Quando a gente vai andando... Isso são projetos, tá? Então por isso que eu estou colocando aqui no campo do que ainda está ali no hype. Pode ser que um dia se torne realidade. Quando a gente vai para a ponta da realidade, e aí sim a gente já tem ferramentas que, na verdade, agravaram uma situação que já era complicada, a gente pode pegar aqui deepfakes de imagens explícitas. Então existe hoje, a gente já viu, inclusive aqui no Brasil, mas tem alguns países asiáticos, onde isso é muito forte. Então, sobretudo sobretudo adolescentes, pegam imagens de outras adolescentes, geralmente meninas,
e fazem ali uma manipulação digital e divulgam e compartilham essas imagens explícitas. Isso é uma realidade, é algo que foi acelerada com o uso da inteligência artificial generativa. Aquelas ferramentas que a gente discutia alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, que eram usadas só em supercomputadores, em produções de Hollywood, hoje isso está na palma da mão de qualquer pessoa, então é muito fácil produzir essas imagens, no caso aqui, imagens que vão levar as pessoas a terem problemas de saúde mental gravíssimos, porque ninguém quer a sua imagem compartilhada, ainda que seja uma imagem falsa, intimamente. E você tem, para dar outro exemplo concreto dessa realidade deprimente, você tem a inteligência artificial do X, do Elon Musk, o Grok 2, que já está, então, portanto, na segunda versão, é disponível só para assinante, mas o que acontece? O Musk ele vem com essa proposta de que tanto a rede social dele quanto a ferramenta de IA dele, de IA generativa, não tem que ter tanto filtro, é uma ferramenta que ele coloca ali, ele diz que tem mais bom humor, é mais rebelde e não tem tantas amarras. Por exemplo, as outras ferramentas de IA você não consegue reproduzir uma imagem falsa com um político, com uma personalidade. E no Grok você consegue. E, obviamente, isso, caindo nas mãos erradas de algumas pessoas, acaba aumentando ainda mais a circulação de imagens falsas, de deepfakes, e a gente pode chegar em algum momento a ter o que a gente já tinha de robôs criando textos falsos, daqui a pouco imagens estáticas falsas e vídeos falsos, tudo isso poluindo o nosso ambiente digital. Novamente, um uso concreto, real, e esse sim eu acho que é extremamente deprimente. Carlos Aros, tem um outro ponto que o índice aborda, que é o uso de inteligência artificial para ambientes divertidos, vamos dizer assim, lúdicos. Então ele simula desde jogos clássicos até média capacidade da inteligência artificial vencer jogadores em esportes físicos, como, tênis de mesa. Como você acha que essas aplicações mais divertidas, vamos chamar assim, da inteligência artificial, contribuem para o desenvolvimento da tecnologia? Você acha que são benefícios reais ou são só distrações e perda de tempo se a gente comparar com os problemas maiores que a inteligência artificial poderia de fato resolver? Você sabe que esses dias o criador do Linux deu uma entrevista e ele disse que acredita que a inteligência artificial é algo realmente importante, transformador, que é uma tecnologia que vai mudar o mundo, etc, etc, etc. Mas ele diz que não dá para continuar nesse caminho do hype. E aí a definição dele é a de que a indústria da tecnologia se colocou numa posição muito ruim quando o assunto é IA. 90% marketing, 10% realidade. Essa é a visão do Linus. E aí quando a gente traz isso para o campo da tua pergunta e pega os exemplos que têm se tornado peça-chave para a popularização da IA, eles vêm pelo aspecto lúdico, pela diversão. Então a gente teve lá plataformas que faziam a troca do rosto com base em construção de uma imagem XPTO, jogos, enfim, dos mais diferentes tipos, né, a gamificação aplicada aí a esse contexto, etc. E não há objetivamente uma finalidade das mais impactantes para a condição da vida humana, que não o mero e puro entretenimento. Isso serve para familiarizar, para fazer com que as pessoas se aproximem, para fazer com que as pessoas se deixem navegar por um mundo que, de outra maneira, um pouco mais sisuda, vamos colocar dessa maneira, talvez as pessoas não fossem permitir. Só que isso tem levado, de alguma forma, as pessoas a ingressarem em um universo que é nocivo, sob certa perspectiva. Porque essas plataformas não entregam necessariamente os 10% a que o Linus se refere de efetividade da IA como um potencial transformador, e as pessoas, né, os usuários, cedem informações e passam a entrar, ingressar e alimentar bases de dados que lá na frente
são usadas de forma nociva contra eles mesmos. E a gente tem assistido a uma série de investigações e de processos aí por causa desses excessos. E algumas condenações. A gente teve recentemente, na Holanda, a empresa, a startup, a Clearview AI, foi multada em 30 e tantos milhões, 30 milhões de euros, acho, 30 e poucos milhões de dólares, porque mantinha um banco de dados ilegal de fotos e rostos de cidadãos sem que essas pessoas tivessem conhecimento ou oferecido qualquer tipo de autorização, de anuência para essas bases. E como um universo muito maior, porque as plataformas de alguma maneira aprenderam a jogar também com o regulamento debaixo do braço, as pessoas oferecem o consentimento sem saber que estão oferecendo consentimento e passam a entrar nesse mundo nocivo. Daí a gente tem um crescimento dos casos de crimes cometidos usando, por exemplo, deepfake, a exploração disso um conteúdo que é direcionado a jovens, a adolescentes, aí isso é muito, muito ruim. O roubo de dados, eu não preciso nem dizer, né, o quanto isso tem servido, porque as ferramentas muito acessíveis acabam também sendo catapultas para o cometimento de outros crimes. Ou seja, é lúdico, levou as pessoas a um tipo de uso por qual elas não estão preparadas, e a gente tem um alto índice de pessoas que não conseguem hoje discernir sobre o que é um conteúdo produzido por IA e o que não é. Então, sob certa perspectiva, a gente tem uma alta popularidade com uma baixa eficácia. A maior parte das pessoas não sabe usar a IA nem como o copiloto, não é, que a ferramenta deveria ser nas suas mais diversas manifestações, não consegue identificar onde está a IA dentro da cadeia a ponto de beneficiar, e ainda por cima se tornam vulneráveis para um sem número de crimes cometidos. Então esses 10% de realidade estão perdendo de lavada para os 90% de marketing e de perniciosidade com aqueles promovidos por aqueles que vêm colocando a IA no mercado. Rafa, eu quero voltar num ponto que você trouxe sobre o Grok. Uma das preocupações que a gente já tem há bastante tempo sobre inteligência artificial é a falta de regulamentação. E aí, a gente inclusive discutiu como as redes sociais podem servir de exemplo para esse momento de inteligência artificial, para que a gente não cometa os mesmos erros. O fato é que se nós não tivermos uma regulamentação, uma governança também claras, a IA pode e vai ser usada de maneira irresponsável, vai gerar riscos éticos, vai gerar riscos sociais e eventualmente até potencializar alguns dos problemas que a humanidade não tinha antes desse boom de tecnologia e que as redes sociais trouxeram para a vida de todo mundo. Quando você acha que a gente precisa acelerar esse processo de regulamentação no desenvolvimento de IA e como você acha que é possível equilibrar o processo de inovação com a necessidade de proteger o público desses abusos tecnológicos ou desses impactos não tão facilmente previsíveis? André, a gente, como eu falei, já tem 2 anos que a gente está discutindo isso. Existem iniciativas, existem já algumas regras para serem cumpridas, mas fato é que o que a gente observa na outra ponta é que esse tipo de tecnologia, ele acaba, em algum aspecto, sendo uma ferramenta em que você consegue enxergar, como essa que você falou, né, o Grok, mas em outros casos, o que a gente observa agora é uma diluição da inteligência artificial por outras plataformas. E aí você está aqui não como exemplos ruins, mas só para entender onde eu quero chegar. A gente tem empresas, e no Index que a gente está comentando aqui tem esse tipo de tecnologia. Então, por exemplo, Roblox, que é jogo, já tem uma IA generativa para permitir que os usuários criem ali cenários 3D, só com comando de texto. Você tem o Canva, que é uma ferramenta muito usada, um aplicativo para o pessoal que gosta de criar imagens. Eles também já estão colocando ali inteligência artificial embutida. Salesforce, que é uma das maiores empresas do mundo, trabalha ali com marketing, venda, atendimento ao consumidor, já tem a sua própria IA. Então, estou citando aqui bons exemplos
no sentido de eu reconheço que são empresas sérias tentando embutir inteligência artificial em suas ferramentas. Mas fato é que, do outro lado agora, quando a gente observa esse tipo de uso sendo permeado por ferramentas que às vezes, daqui a pouco a gente não vai perceber quem elas são, o que elas são, aí a coisa fica complicada. Então eu acho que é uma mistura de regulação, sim, a gente precisa ainda de regulações, como você falou, que não limitem a inovação, mas eu acho que é muito importante que haja alguma pressão sobre o mercado para que as empresas, as grandes, sobretudo, elas comecem a adotar padrões e elas comuniquem aos seus clientes, aos consumidores, o que elas estão fazendo. É preciso que haja uma transparência do mercado. Novamente, governos do mundo inteiro podem forçar as empresas a serem transparentes. Dizer, olha, o que ela está coletando, o que ela está usando. A gente comentou há pouco tempo aqui algumas iniciativas de um consórcio para que se crie ali uma espécie de uma marca d'água no conteúdo que está sendo circulado. Era um consórcio de grandes empresas. Mas eu acho que é preciso que governos arquitetem, coordenem, orquestrem participações de mercado de grandes empresas e também façam campanhas de orientação para a população. Não adianta ficar esperando que um papel assinado por alguém dizendo faça isso, faça aquilo, vai resolver tudo. Vai ajudar, mas não vai resolver tudo. Tem que ter uma conscientização e algumas iniciativas que a gente tem visto agora. Então, por exemplo, vou citar uma aqui que aparece ali, tem uma que é a startup Safe Superintelligence, que tem ali entre os fundadores o Ilya Sutskever, que foi ex-cientista-chefe da OpenAI, já é uma empresa avaliada em 5 bilhões de dólares, então pronto, tá tentando fazer do zero uma internet, uma IA super segura. E tem também uma parceria do MIT, Microsoft e OpenAI para criar uma espécie de uma credencial de personalidade. Também um pouco na linha que a gente já discutiu em alguns podcasts. Como é que eu garanto que você é você? Que você é um humano e você não é um chatbot? Que você é humano e é aquela pessoa que está falando ali, que está assinando um determinado documento. São questões que estão colocadas na mesa, isso tudo já é realidade, e a gente está tentando encontrar soluções que façam com que esse novo mundo que estamos criando, ele seja minimamente crível, operável, né? Porque se a gente não souber mais quem é quem, o que é verdade, o que é uma imagem ou um vídeo simulado, né? Tem uma outra empresa aqui, só para terminar e citando, que é a Synthesia, que hoje faz modelos em áudio e vídeo, avatares. Você, inclusive, pode se clonar, colocar ali a sua imagem, o seu vídeo, você escreve um texto e você vai sair falando com a sua voz clonada, sintética. Então, são ferramentas que você fala assim, pô, legal, que diferente, que coisa fantástica. Por outro lado, você fala, opa, peraí, mas e se isso cair na mão de uma pessoa que eu não queira? É preciso, portanto, que haja regulação. Mas, novamente, eu acho que não vai ser o suficiente. A gente tem que fazer uma orquestração e uma conscientização do mundo inteiro. Aros, eu vou voltar no ponto que o Rafa trouxe, que foi essa diluição, para usar o termo dele. Essa questão de AI everywhere. E aí, quando a gente olha para essa inteligência artificial pervasiva, a gente acaba encontrando iniciativas que, como o próprio índice fala, podem parecer bizarras, mas que, por outro lado, estimulam a gente a entender e as empresas a desenvolverem uma capacidade de interações mais personalizadas, adaptáveis. O Rafa citou o uso nos jogos, e mesmo que de maneiras incomuns, menos convencionais, as empresas vão ganhando musculatura para incorporar essas funcionalidades nas suas soluções, em todo lugar. Em sites de e-commerce, em entendimento e soluções de CX e em ferramentas como o Copiloto, assim como você disse. Até que ponto essa personalização é benéfica ou a gente está vendo só a exploração do hype, uma era de AI washing? Tem uma exploração do hype, é inegável, só que essa exploração do hype está a serviço de duas coisas, né? De algumas, mas duas talvez prioritariamente aqui como foco do nosso papo. A primeira delas é manter o ecossistema ativo e relevante, porque o hype é uma engrenagem que atrai dinheiro.
e é em busca do dinheiro que se vai para garantir o perpétuo desenvolvimento, o contínuo crescimento desse ecossistema em torno da IA. Então a indústria, ela de alguma maneira fomenta esse hype, porque esse hype ele é necessário para manter o interesse do usuário, que gera um tipo de demanda que faz com que a indústria continue obtendo recursos ou direcionando recursos para manter esse modelo funcionando. E aí a gente vai ter desde grandes players colocando muito dinheiro e jogando um jogo muito pesado. E aí aqui a gente já citou quase todos os nomes dessa turma. Do outro lado, a gente tem alguns entrantes que são caras que veem oportunidades, que têm conhecimentos, que têm expertise e que começam a plugar esse conhecimento e expertise para que eles estejam a serviço desse momento da IA. Aí, como uma camada talvez terciária disso tudo, mas que abraça esse universo, o hype serve também para garantir que a academia, que os centros de pesquisa continuem olhando e dando vazão e dando continuidade a um processo que, como a gente sabe, no caso da IA, não começou agora. A despeito, a gente fala muito sobre IA atualmente, há alguns poucos anos, a IA é uma realidade para quem está no mundo da tecnologia há décadas. E ela só é realidade porque na academia, porque em centros de pesquisa, algumas mentes bem importantes se ocuparam desse desenvolvimento. Antes do hype, agora o hype privilegia, porque esses laboratórios passam a ser demandados. Então você tem uma questão aí. O outro movimento do hype, que é esse que, na minha visão, ele tem algo de negativo, como eu disse na minha intervenção anterior, mas ele também pode ter algo de positivo, que é fazer com que as pessoas e na mesma medida talvez seja positivo e negativo, isso que é muito doido, que é fazer com que as pessoas sejam e estejam mais familiarizadas com a terminologia, com o que é isso de alguma maneira. Elas talvez não consigam ainda discernir, não tenham entendimento, e aí vai entrar um outro ponto, né, que é a nossa grande deficiência, pegando carona na fala do Rafa. A nossa grande deficiência aí, que faz com que o hype induza as pessoas a embarcar nele, as pessoas abraçam isso com muita força, vão num mergulho gigantesco para dentro desse universo. As empresas, e aí a gente acabou de assistir, por exemplo, a Meta colocando dentro do WhatsApp, colocando no Facebook, colocando no Instagram, a Meta AI. Então você tem as empresas explorando esse hype das mais diferentes maneiras, os Big Techs usando o canhão que elas têm. Só que o que acontece quando a gente tem uma galera muito entretida e muito curiosa, querendo mergulhar e se lançando nesse universo sem saber as regras desse jogo? A falta de letramento digital se torna muito evidente. E aí a gente começa a perceber que a IA passa a cumprir com um papel já hoje, mesmo de maneira muito ainda genérica na vida das pessoas, a IA passa a cumprir um papel de evidenciar as distâncias sociais, de evidenciar os gaps de conhecimento e fazer com que aqueles mais bem preparados consigam, numa escala muito grande, avançar, e aqueles que não estão preparados ficar para trás, talvez com uma força muito maior, né, do que fosse num outro contexto. E aí isso tudo é muito importante. Por quê? Porque essa galera está se lançando nesse universo, as pessoas passam a ser selecionadas e passam a ser induzidas a entrar no mundo, justamente porque existe esse recurso, e elas passam a ser demandadas pela boa utilização desse recurso, mas a maior parte delas não está usando de maneira consciente, não entende o que está acontecendo. E aí é por isso que a gente tem um alto índice de pessoas que caem nesses golpes que são promovidos por IA, porque a cessão de dados ainda acontece de maneira muito descuidada, e entre outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Mas isso se dá porque o letramento ainda não existe, que as pessoas não estão preparadas, elas não estão educadas para entender essa realidade. Nas próprias empresas, isso se torna muito evidente quando a gente pega os dados
de alguns relatórios aí recentes, a preocupação, se não me engano, é o State of o AI, o AI Index, uma coisa assim, algum desses relatórios que foi lançado como segunda edição, terceira edição nesse ano, ele traz a preocupação dos gestores e fala muito sobre, legal, estamos investindo cada vez mais em tecnologia, mas estamos investindo um pouco em governança, na capacidade de fazer com que as pessoas entendam a que serve aquele recurso que está sendo colocado, né, para que serve aquele recurso que está sendo colocado nas mãos delas. Então, existe um desconhecimento muito grande, mesmo em mercados mesmo em segmentos, né, o mundo corporativo, por exemplo, que teoricamente usa de maneira mais sábia, de maneira mais estratégica a tecnologia, a IA muitas vezes está sendo lançada nas mãos dos usuários sem uma contrapartida de preparação. E aí ela se torna um problema em vez de se tornar um benefício. Então o hype atende a toda essa gama de possibilidades, é positivo porque está nos colocando e fazendo o direcionamento para investimentos, está fazendo com que as pessoas se interessem, cria novas possibilidades, estimula de alguma maneira a inovação. A gente não pode ignorar que boas respostas têm surgido a partir de questões que são lançadas por esses players aí que fomentam o hype, etc. Mas ele traz esse outro lado, e eu acho que esse outro lado, no fiel da balança, no médio prazo, pode ser muito mais problemático do que a gente imagina. Bom, é isso. Tá na hora de virar a chave. E aí eu pergunto, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, numa promessa que pode estar com cara de que foi apenas um hype. A publicação The Information, que acompanha lá as empresas lá no Vale do Silício, tá quase que cravando que a Apple vai anunciar que vai suspender a produção já no mês que vem do Apple Vision Pro. Lembra? Saiu aí uns 8, 9 meses atrás, aquele aparelhão que o André testou, depois o André pode até comentar se gostou ou não. Eu não tive paciência para ficar na fila, mas via com uma promessa de mudar, né? A Apple veio com esse conceito de computação espacial, em que você está observando ali o mundo ao redor e entrando na competição ali com o Mark Zuckerberg, com os óculos da Meta do outro lado. Só que o que a gente viu foi que o preço fala mais alto nessa hora, bem mais alto, né? Então é um aparelho que custa $3.500. Obviamente, nem todo mundo tem dinheiro, e quem tem também talvez não tenha disposição para comprar um aparelho caro como esse. Eu acabei de falar do Zuckerberg. Ele anunciou há pouco tempo o Orion, que também é um outro dispositivo de realidade aumentada. Quem testou achou também genial, só que o próprio Zuckerberg falou na apresentação, não vamos nem vender agora porque o preço é inviável. E aí tem gente especulando que esses óculos da Meta, o Orion, esses óculos custariam algo em torno de $10.000. Então veja, 10.000, 3.500 são preços completamente inacessíveis. E se as empresas de tecnologia quiserem fazer com que as realidades, né, a virtual, a aumentada, a mista, esse tipo de tecnologia chegue de fato aos consumidores, eu acho que hoje o maior empecilho não são os equipamentos em si. A resolução está boa, a parte computacional está sensacional, a bateria ainda deve um pouco, mas acho que tem tudo para melhorar. Agora, ninguém vai comprar um aparelho custando o que custa. E aí é o grande desafio para mim. Tem gente dizendo que, portanto, a Apple vai dar uma parada, o Vision Pro ele vai ser só lançado em 2026 e talvez ano que vem a Apple venha ali como um aparelho um pouquinho mais barato. Da mesma maneira que ela lançou o iPhone SE um tempo atrás, talvez a gente tenha aí um Apple Vision simples e que aí sim as pessoas possam ter a oportunidade de comprar o aparelho. Bom, é isso. O Apple Vision Pro é, sem dúvida nenhuma, das coisas mais absurdas que eu testei. Eu não fiquei na fila, eu dei só mais sorte, Rafa, porque acho que a loja estava vazia e aí passou uma mulher que estava ali oferecendo. E aí, galera, quem quer testar? Inclusive, isso me chamou muita atenção, porque ninguém queria. Eu fui porque eu estava ali com um amigo comprando um celular e estava demorando pra caramba e resolvi testar. O teste demora cerca de 20 minutos. É um conjunto de vídeos, imagens e recursos que a Apple desenhou para ajudar a vender. Como eu disse, é absolutamente impressionante. Algumas visões dentro de esportes, de
ambientes da natureza, um modelo que está até integrado ao iPhone 16 para que você tire fotos imersivas ou gere vídeos imersivos, e aí você gera no iPhone e pode consumir no Vision Pro, pode gerar também no próprio Vision Pro, mas eu achei absolutamente assustador. Uma usabilidade muito melhor do que a do óculos, que eu acho ainda muito rudimentar, aquela estrutura de você ficar com uma espécie de joystick na mão, lá não existe, então aquele movimento meio Minority Report é bastante natural, inclusive o próprio teclado que você pode projetar e meio que digitar no ar funciona muito bem, mas realmente é o preço. E lá na loja, eles já vão dizendo, tem esse aqui que é o caro, mas já a gente vai lançar um barato que é quase igual. Talvez esse próprio processo esteja desestimulando as pessoas. Eu vejo que isso só funcionaria nesse curto prazo se alguma operadora, assim como fizeram com o celular, tivesse um acordo com a Apple, pagasse um pedaço para aumentar o uso de dados ou para associar a sua marca, porque realmente é muito caro. Para a gente aqui no Brasil, com o câmbio atual, é absolutamente inviável imaginar isso acontecendo em larga escala. Mas o produto em si eu achei incrível. Carlos Aros, e você? Vai ficar de olho no quê? A Meta AI. Foi firmado um acordo com a Reuters, que vai ser remunerada pelo uso do conteúdo, pela distribuição do conteúdo para as interações com essa IA, que agora está embarcada, como a gente falou há pouco, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Os usuários vão interagir, tudo aquilo que tiver referências com informações sobre o que está acontecendo, notícias e afins, vai ser direcionado para a Reuters. É um modelo para trazer as informações em tempos reais e amplificar essa noção de que as fontes que estão sendo consultadas pela plataforma são fontes que têm respostas factualmente corretas. Esse modelo já foi adotado lá atrás pela OpenAI, faz coisa de um ano talvez, quando foram feitos contratos com o Wall Street Journal, Vox Media, enfim, alguns outros players, para que o ChatGPT os utilizasse como fonte para essas informações, para trazer as informações. O entendimento dessas Big Techs, então da Meta agora nesse caso, a OpenAI antes dela, é de que essa aproximação com veículos de imprensa pode ser positivo, porque traz de alguma forma relevância, coloca uma correção e uma precisão maior nas respostas, nas informações que são trazidas ali pela IA na interação com os usuários. Agora, do outro lado, há algum tempo atrás, o New York Times processou a OpenAI e também a Microsoft por causa da violação de direito autoral, que as reportagens estavam sendo utilizadas para treinar modelos de linguagem. Ou seja, esse é um debate complexo, passa não só pela questão do uso dessas informações, violação do direito autoral, como também na credibilidade das fontes que são utilizadas por essas engrenagens para entregar respostas e retornos para os usuários. Então, é um modelo, a gente não sabe se ele é sustentável do ponto de vista da escala, aí, porque quanto custa um contrato desse, mas de todo modo, isso fez inclusive a Meta retroceder em alguns outros países, o Google também, sobre a questão de remunerar veículos de imprensa, e agora essa discussão surge num outro modelo, não mais a rede social, mas as engrenagens aí de IA. Algo para a gente observar, porque sem dúvida nenhuma, o tema desinformação ele entra como um alerta importante quando a gente fala sobre inteligência artificial. Então, essa aproximação pode ser bem positiva se
conduzida da maneira correta pelos dois lados. Meus amigos, tá na hora de ir, mas antes eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, até a semana que vem, meu amigo. Grande abraço. Até semana que vem, André. Abraço para você, pro Aros e para todo mundo que nos ouve. E se você que nos acompanhou até aqui curtiu algum desses temas, tem vários textos nossos publicados detalhando mais esses assuntos que nós conversamos aqui sobre IA, praticamente tudo ali aberto, de graça. E se você quiser se aprofundar ainda mais, temos aí uma edição quentíssima que saiu do forno, a nova era do agronegócio, e já estamos preparando a próxima edição. Então, se você for assinante, você vai receber ainda mais conteúdo premium ao longo desses últimos 2 meses aqui de 2024. Até semana que vem. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André, Rafa e você que nos acompanha. Um grande abraço. É isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review e a gente se encontra por aqui para seguir falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.